Ninguém imaginava que um simples garçom seria capaz de enganar uma cidade inteira fingindo ser um milionário. Mas foi exatamente isso que Gabriel, um jovem sonhador de olhos castanhos e alma inquieta, decidiu fazer. Tudo começou numa noite chuvosa, quando ele viu Isadora, uma mulher de beleza magnética e sorriso encantador, saindo de um carro luxuoso em frente ao restaurante onde ele trabalhava. Naquele instante, Gabriel sentiu algo diferente. Um desejo que misturava amor, ambição e curiosidade. Ele sabia que ela vivia em um mundo que jamais o notaria. Mas dentro dele nasceu uma ideia tão perigosa quanto tentadora. E se eu fingisse ser um deles? E se eu fingir ser um milionário? Mal sabia ele que essa mentira o levaria a lugares que jamais sonhou e a dores que nunca imaginou sentir. O que começou como um simples disfarce se transformaria em uma teia de segredos, orgulho e paixão. E quando a verdade viesse à tona, deixaria todos em choque. Gabriel nasceu e cresceu em um bairro simples na Zona Norte. A mãe, Dona Lúcia, lavava roupas para fora. O pai, um pedreiro silencioso, desapareceu quando ele tinha 10 anos. Desde cedo, Gabriel aprendeu a observar as roupas caras dos clientes do restaurante, os carros importados passando devagar, os relógios brilhando sob a luz. Apesar da pobreza, ele era ambicioso, inteligente e educado. Tinha um olhar firme, mas triste, e uma postura que escondia o quanto já havia engolido humilhações. Trabalhava como garçom em um restaurante sofisticado, onde servia jantares de pessoas ricas e a milionários que sequer o notavam. Até o dia em que viu Isadora Monteiro, filha de um empresário famoso e milionário, estudante de arquitetura, mulher de presença marcante e sorriso doce. Quando ela o olhou, por um breve segundo, Gabriel sentiu que o mundo parou. Mas ele sabia, entre eles havia um abismo de status. Naquela noite, enquanto lavava taças, ele pensou: se eu fosse um deles, talvez ela me olhasse de novo. E assim, o primeiro fio de sua mentira começou a ser tecido. No dia seguinte, Gabriel acordou com uma ideia fixa. Ele precisava ser notado. Pegou o uniforme amarrotado do restaurante, olhou para si no espelho e pensou: ninguém respeita um garçom, mas todos ouvem um milionário. Naquela tarde, quando o restaurante fechou para o intervalo, ele decidiu agir. Entrou em uma loja de roupas de grife, uma daquelas onde o perfume custa mais que o salário dele. Fingindo segurança, pediu para provar um terno para um evento importante. O vendedor, iludido pela fala confiante e o rosto bem cuidado de Gabriel, acreditou. Diante do espelho, ele quase não se reconheceu. O terno, mesmo emprestado, parecia ter nascido para ele. Antes de devolver a roupa, tirou uma foto no provador, com o relógio emprestado do colega e um sorriso de quem pertencia àquele mundo. À noite, postou a foto nas redes sociais com a legenda: reunião com investidores, novos tempos chegando. O post explodiu. Comentários, elogios, pessoas que o ignoravam começaram a notar. E entre as notificações lá estava Isadora, que pela primeira vez curtiu sua foto. A mentira havia começado e Gabriel não imaginava até onde ela o levaria. 2 dias depois da postagem, o destino decidiu brincar com Gabriel. Era sexta à noite, o restaurante estava lotado e entre os clientes, Isadora Monteiro apareceu acompanhada de 2 amigas. Ela usava um vestido azul claro que refletia as luzes do salão e carregava consigo um perfume delicado, daqueles que ficam na memória. Quando Gabriel a viu, o coração disparou. Ele tentou se esconder, mas ela o reconheceu. "Você não é aquele investidor que vi nas redes?" Perguntou sorrindo sem ironia. Ele congelou. Por dentro, uma guerra entre o medo e o desejo. Por fora, manteve o olhar firme e respondeu com voz controlada: "Sim, apenas vim resolver algumas pendências com o proprietário." Ela sorriu, curiosa. Durante o jantar,
Isadora o observava disfarçadamente. Havia algo em Gabriel, uma mistura de mistério e segurança que a intrigava. Quando se levantou para ir embora, ela o procurou com os olhos e disse: "Espero te ver de novo, senhor investidor." E saiu, deixando o perfume no ar e a mente de Gabriel em chamas. Naquela noite, deitado em sua cama simples, ele percebeu. A mentira tinha dado certo, mas a partir dali não haveria mais volta. Depois daquela noite, Gabriel passou o fim de semana inteiro pensando em Isadora. Ele sabia que, se quisesse conquistá-la, teria que parecer ser o homem que ela acreditava que ele era. Mas como um garçom poderia sustentar a imagem de um investidor milionário? Foi então que a astúcia de Gabriel apareceu. Ele começou a estudar tudo sobre o mundo dos ricos: nomes de vinhos, marcas de relógios, jargões de mercado financeiro. Nas horas vagas, assistia a vídeos sobre investimentos e lia notícias de negócios. No Instagram, passou a seguir empresários e copiar seus estilos de postagem. Fotos em cafés caros, legendas motivacionais, frases sobre sucesso e poder. Pegava carona com um colega motoboy até a região nobre da cidade só para tirar fotos na frente de carros importados estacionados. Um dia, até se sentou em frente a uma mansão e escreveu: "Fechando mais um contrato. Gratidão por tudo." A cada nova postagem, mais pessoas o admiravam, e Isadora, curiosa, passou a comentar discretamente. O personagem estava nascendo, mas por trás das aparências, a conta bancária vazia e o medo constante de ser desmascarado o perseguiam a cada passo. Mesmo assim, ele seguia firme, porque pela primeira vez sentia-se alguém importante. Alguns dias depois, Gabriel estava em uma cafeteria elegante do centro. Não como garçom, mas como cliente. Tinha pegado emprestado o blazer de um amigo e usava um perfume genérico dentro de um frasco importado. Estava nervoso, tentando parecer natural, quando o destino mais uma vez o provocou. Isadora entrou. Ela se surpreendeu ao vê-lo ali. "Olha só, o investidor misterioso", disse, sorrindo com ironia leve. Gabriel respondeu com calma ensaiada: "Isadora, o mundo é pequeno demais para os que sonham grande." Ela riu. Aquela frase, dita com convicção, a desarmou. Conversaram por longos minutos, sobre arte, viagens, sonhos. Gabriel falava com paixão, e mesmo sem ter vivido metade do que dizia, parecia genuíno. Ele improvisava cada detalhe: um projeto em Dubai, uma reunião com empresários de São Paulo, um investimento em criptomoedas. Cada mentira vinha acompanhada de um olhar sincero. Quando ela foi embora, deixou um bilhete no guardanapo: "Adorei te reencontrar. Quem sabe a gente marca um café de verdade." Gabriel segurou o bilhete com as mãos trêmulas. Sentia-se no topo do mundo. Mas, ao mesmo tempo, uma voz lá no fundo sussurrava: "Você está cavando o próprio buraco, Gabriel." Na noite marcada, Gabriel chegou ao restaurante 2 horas antes. O mesmo onde antes servia mesas, agora o via entrar como cliente. Vestia o terno emprestado de um ex-colega e um sorriso confiante que escondia o medo. Isadora já o esperava. Estava deslumbrante. Cabelo preso, brincos delicados e aquele olhar curioso que parecia atravessá-lo. Durante o jantar, ela falou de viagens, projetos e da vida entre os milionários. Mas o que a encantava era a simplicidade elegante de Gabriel. "Você é diferente dos homens que conheço", disse ela. "Fala de dinheiro, mas sem se vangloriar." Ele respondeu com um olhar profundo: "O dinheiro é só uma ferramenta. O valor real está nas pessoas." A frase parecia saída de um livro, mas tocou Isadora. Entre risos, olhares e taças de vinho, algo genuíno nasceu. Mas dentro de Gabriel, um conflito crescia. Pela primeira vez, ele não queria mais enganar. Queria ser amado por quem era, não por quem fingia ser. Quando ela encostou a mão na dele, o mundo parou. E Gabriel sentiu o peso da própria farsa começar a se transformar em culpa.
O romance entre Gabriel e Isadora crescia rápido. Fotos dos dois começaram a circular nas redes sociais. Jantares, cafés, passeios em bairros nobres. Ele, que até pouco tempo lavava taças, agora era visto como o jovem milionário misterioso. Mas quanto mais visível se tornava, maior o perigo. Certa tarde, enquanto atendia discretamente no restaurante, pois ainda mantinha o emprego em segredo, um cliente fixou o olhar nele. "Você não é aquele garçom daqui?" perguntou o homem, confuso. Gabriel disfarçou, fingiu não ouvir e saiu rapidamente pelos fundos com o coração disparado. A mentira começava a ruir e o medo crescia a cada elogio que recebia. Isadora o convidou para uma festa luxuosa na mansão dos Monteiro, e ele sabia, aquele seria o teste final. Precisaria se misturar entre os verdadeiros milionários e fingir que era um deles. Naquela noite, enquanto olhava para o espelho do pequeno quarto, ajeitando o terno emprestado, sussurrou para si mesmo: "Você começou isso, agora termina." O reflexo mostrava um homem elegante, mas os olhos denunciavam. Por trás do brilho havia desespero. O portão da mansão Monteiro se abriu lentamente, revelando um cenário que Gabriel só tinha visto em filmes. Carros importados, lustres reluzentes, pessoas vestidas como se o mundo fosse uma passarela. Ele respirou fundo e entrou, tentando ignorar o coração que batia como um tambor. Isadora o recebeu sorrindo, com um vestido dourado que fazia seus olhos brilharem ainda mais. "Você veio", disse ela aliviada. "Achei que fosse fugir." "De você nunca", respondeu Gabriel, forçando um sorriso confiante. Enquanto caminhavam entre empresários e herdeiros, ele ouvia conversas sobre investimentos, viagens e negócios milionários. Fingia entender tudo, mas cada palavra soava como uma ameaça. De repente, um dos convidados o abordou. "Gabriel, não é? Ouvi falar de você no mercado. Investe em que exatamente?" O silêncio durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Ele improvisou. "Criptomoedas, setor tecnológico, na maioria das vezes." O homem acenou satisfeito. Isadora, orgulhosa, apertou a mão dele. Mas por dentro, Gabriel sentia o suor frio escorrer pela nuca. A mentira estava viva, dançando entre taças e sorrisos. E quanto mais ele subia naquele falso pedestal, mais alto seria o tombo que o esperava. A festa seguia animada. O som suave do piano se misturava às risadas e ao tilintar das taças. Gabriel começava a relaxar, até que uma voz familiar ecoou atrás dele. "Eu te conheço de algum lugar." Ao virar-se, seu coração gelou. Era Eduardo, um cliente habitual do restaurante onde ele ainda trabalhava. Um homem observador, dono de um olhar que parecia cortar máscaras. "Você não é o garçom do Labelle?" perguntou com a sobrancelha arqueada. Por um instante, o mundo de Gabriel parou. As luzes pareciam mais fortes, o barulho se tornava distante. Mas antes que pudesse responder, Isadora se aproximou sorridente. "Amor, você ainda não me apresentou seu amigo." Gabriel reagiu rápido. "Ah, claro. Eduardo é um conhecido de eventos." Eduardo forçou um sorriso. "Interessante. Achei que o conhecia de outro ambiente." O silêncio entre eles foi curto, mas cortante. Gabriel mudou de assunto, tentando manter o controle. Mas enquanto a festa continuava, percebeu Eduardo o observando de longe, com expressão desconfiada. A mentira, até então perfeita, acabava de ser rachada. E aquela rachadura logo se tornaria uma fenda capaz de engolir tudo que ele havia construído. Nos dias seguintes à festa, Gabriel não teve um só momento de paz. A cada mensagem que chegava no celular, ele sentia o estômago revirar. Eduardo havia dito poucas palavras, mas o olhar dele, aquele olhar carregava ameaça. Na segunda-feira, enquanto servia discretamente no restaurante, viu Eduardo sentado em uma das mesas, observando-o em silêncio.
O homem bebia calmamente, como quem esperava o momento certo de agir. Gabriel tentou agir naturalmente, mas as mãos tremiam. No vestiário, olhou-se no espelho e sussurrou: se ele contar para Isadora, tudo acaba. A partir daquele dia, começou a viver uma vida dupla em pânico. Durante o dia, era o garçom humilde, cuidadoso para não ser visto. À noite, vestia o papel do investidor milionário, o homem dos sonhos. Mas a cada encontro com Isadora, o sorriso vinha acompanhado de culpa. E o pior, ela estava se apaixonando de verdade. Certa tarde, ao sair da casa dela, ele recebeu uma mensagem desconhecida. Bonito o seu disfarce. Até quando pretende enganar todo mundo? Era o começo do fim. E Gabriel entendeu que o castelo que construiu com charme e mentira começava a ruir, tijolo por tijolo. O encontro era inevitável. Naquela noite, o restaurante estava quase vazio quando Eduardo entrou e se sentou na mesa do canto, com um leve sorriso de quem carrega um segredo. Gabriel tentou fingir normalidade, mas suas mãos suavam. Aproximou-se para anotar o pedido. Um café e um pouco da sua verdade, disse Eduardo encarando-o. Gabriel parou, tenso. Não sei do que está falando. Eduardo inclinou-se sobre a mesa. Sei exatamente quem você é, o garçom que virou milionário da noite para o dia, e sei o quanto essa história pode acabar rápido. As palavras ecoaram como uma sentença. Gabriel engoliu seco. O que você quer? Quero ver até onde vai o seu teatro, mas saiba, todo espetáculo tem hora para acabar. Eduardo pagou a conta, deixou uma gorjeta exagerada e saiu sem olhar para trás. Gabriel ficou parado, sentindo o chão sumir sob os pés. Naquela noite, nem dormiu. Sabia que não poderia mais errar. Uma única falha e tudo seria revelado. Mas o destino, cruel e imprevisível, já preparava o próximo ato dessa novela. Um ato onde o amor, a culpa e a mentira colidiriam de vez. Nos dias que se seguiram, Gabriel decidiu afastar o medo e se concentrar em Isadora. Ela se tornara a razão de tudo, da mentira, da coragem, da esperança. Cada encontro entre eles era um refúgio, um pedaço de verdade no meio da farsa. Caminhavam pelo parque, riam de coisas simples, e Gabriel se esquecia por alguns minutos de quem fingia ser. Isadora o olhava como quem finalmente encontrara alguém diferente. Um homem que não precisava ostentar para ser interessante. Ela dizia: você tem algo que o dinheiro não compra, Gabriel. Essas palavras o feriam mais do que qualquer ameaça de Eduardo. Como poderia continuar mentindo para uma mulher que o amava por aquilo que ele fingia ser? Certa noite, deitados sob o céu iluminado pela cidade, ela segurou sua mão e sussurrou: eu nunca acreditei no amor, até te conhecer. Gabriel fechou os olhos e lágrimas silenciosas escorreram. A mentira havia começado por vaidade, mas agora doía por amor. Ele estava dividido entre revelar a verdade ou viver o sonho até ser obrigado a acordar. E no fundo, sabia. Todo amor baseado em mentira está condenado a sangrar. Eduardo não suportava ver Gabriel vivendo uma mentira tão grande e, talvez movido por inveja, decidiu agir. Sabia onde Isadora estudava e, numa tarde ensolarada, esperou-a sair da faculdade. Com um tom calmo, mas venenoso, disse: Isadora Monteiro, não é? Acho que deveríamos conversar sobre o seu investidor misterioso. Ela franziu o senho, desconfiada. Desculpe, quem é o senhor? Apenas alguém que odeia ver pessoas sendo enganadas. Isadora se irritou. Se veio falar mal do Gabriel, não perca seu tempo. Eduardo sorriu. Ele não é quem diz ser. Pergunte onde ele mora, ou onde estão as empresas que ele diz ter. E foi embora, deixando-a em silêncio e com o coração acelerado. Naquela noite, Isadora ligou para Gabriel. A voz dela, antes doce, estava fria. Amor, onde você está agora?
Ele hesitou. Estava no quarto simples, sentado na cama que rangia, com o uniforme de garçom ainda jogado ao lado. Estou numa reunião, mentiu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu apenas: tudo bem, a gente se fala depois. A ligação terminou, e pela primeira vez, Gabriel sentiu o amor escapar por entre os dedos. Nos dias seguintes, Isadora não conseguia tirar as palavras de Eduardo da cabeça. Tentava afastar as dúvidas, mas cada lembrança de Gabriel parecia agora um enigma. Ela começou a reparar em pequenos detalhes. Ele nunca a levava para casa, sempre preferia encontrá-la em lugares públicos, e suas histórias sobre viagens e negócios mudavam sutilmente a cada conversa. Uma noite, ligou para ele dizendo que estava próxima ao escritório que ele mencionara. Onde exatamente você disse que era mesmo? Perguntou com naturalidade. Gabriel travou. Olhou ao redor de seu quarto pequeno, com a parede descascada e o ventilador barulhento. É em transição. Estou trocando de sede, respondeu, tentando soar confiante. Do outro lado da linha, o silêncio dela doeu mais que qualquer grito. Isadora desligou, e uma lágrima escorreu sem permissão. Será possível? Pensou. No dia seguinte, decidiu ir até o restaurante onde o havia conhecido. Lá, encontrou um garçom que, sem perceber o impacto do que dizia, comentou: o Gabriel? Ele está de folga hoje, mas é um dos melhores garçons que temos aqui. O chão pareceu sumir. Naquele instante, a verdade começou a doer mais que qualquer mentira. Era uma sexta-feira à noite. O restaurante estava cheio e Gabriel, exausto, servia as mesas como de costume, tentando esquecer as mentiras que o cercavam. De repente, ouviu um murmúrio entre os colegas. Aquela mulher ali tá te procurando. Ao se virar, o sangue gelou. Isadora estava parada na porta, vestida de branco, com os olhos marejados e o rosto firme. Ela o observava em silêncio, vendo com os próprios olhos aquilo que o coração se recusava a acreditar. O investidor milionário, com uma bandeja nas mãos. Gabriel tentou falar, mas a voz sumiu. Ela caminhou até ele, com passos lentos e decididos. Então, é aqui que você fecha seus contratos, Gabriel? Disse com um tom de dor e ironia. As pessoas ao redor pararam. O salão inteiro pareceu silenciar. Ele largou a bandeja, aproximou-se e tentou explicar. Isadora, eu só queria te conhecer. Eu nunca quis te enganar. Juro. Ela recuou, com lágrimas nos olhos. Você não me amava. Amava a ideia de ser alguém que nunca foi. E saiu, deixando para trás o eco das taças e o coração de Gabriel despedaçado. Naquela noite, a mentira finalmente cobrou o seu preço. Depois que Isadora saiu, o salão ficou em silêncio constrangedor. Os colegas o olhavam com pena, os clientes cochichavam e o gerente, envergonhado, o chamou num canto. Gabriel, você sabe que não pode mais trabalhar aqui. O dono viu tudo. Ele apenas assentiu, sem força para discutir. Tirou o avental, o crachá e caminhou até a rua, sob a chuva fina que parecia zombar da sua dor. O celular vibrava com mensagens de curiosos. É verdade o que estão dizendo? Garçom milionário, kkk. As redes sociais estavam tomadas pela exposição. Em poucas horas, o homem admirado como exemplo de sucesso se tornou piada. De volta ao pequeno quarto, Gabriel encarou o espelho rachado. O reflexo mostrava um rosto cansado, os olhos fundos e o terno amassado ainda grudado ao corpo. Eu só queria ser alguém, murmurou. Deitou-se na cama e, pela primeira vez em muito tempo, chorou como uma criança. Não pela vergonha, mas por ter perdido o único sentimento verdadeiro que teve na vida, o amor de Isadora. E enquanto o som da chuva cobria o choro, ele prometeu a si mesmo: um dia eu vou ser digno dela, de verdade. O tempo passou devagar para Gabriel.
Sem emprego, sem amigos e sem coragem de sair de casa, ele passou semanas sobrevivendo com o pouco que restava de suas economias. As redes sociais o chamavam de o garçom que quis ser milionário. Memes, piadas, vídeos, tudo zombava da sua vergonha. Mas entre as cinzas, uma chama insistia em não apagar. Certa manhã, ao ver a mãe limpando roupas em silêncio, ele se ajoelhou ao lado dela e disse: "Mãe, eu menti para todo mundo e perdi tudo." Ela pousou a mão cansada sobre o ombro dele e respondeu com ternura: "O dinheiro vai e vem, meu filho, mas a vergonha só fica se você não se levantar." Essas palavras o atingiram como uma luz em meio à escuridão. Naquela noite, Gabriel abriu o notebook velho e pesquisou: como começar um negócio com pouco dinheiro. Decidiu aprender de verdade o que antes fingia saber. Estudou marketing, investimentos e empreendedorismo. Aos poucos, começou a entender o que os verdadeiros milionários têm em comum. Não é aparência, é propósito. E foi ali, em meio ao fracasso, que ele começou a construir sua verdadeira fortuna, a de caráter. Os dias seguintes foram de silêncio e foco. Gabriel mergulhou nos estudos como nunca antes. Assista a cursos gratuitos, lia livros emprestados e passava noites acordado, entendendo o que realmente fazia alguém vencer. Descobriu que muitos milionários começaram do zero, com ideias simples e esforço contínuo. Um dia, ao ajudar a mãe a entregar roupas lavadas, percebeu o quanto ela sofria com o peso das sacolas. Então, teve uma ideia: criar um serviço de coleta e entrega de roupas para donas de casa da região, usando uma bicicleta velha e a boa vontade. Fez panfletos simples, divulgou no bairro e começou o pequeno negócio com honestidade e disciplina. Nas primeiras semanas, faturou pouco, mas sentiu algo novo: orgulho verdadeiro. Cada cliente satisfeito era uma vitória. Cada sorriso, um combustível. Enquanto pedalava pelas ruas, o sol batendo no rosto e o suor escorrendo, ele pensava: dessa vez, ninguém pode me chamar de impostor. E assim, sem perceber, Gabriel estava se tornando o homem que fingira ser. Mas agora, de verdade. O dinheiro ainda era pouco, mas o valor pessoal crescia a cada amanhecer. 2 anos haviam se passado desde o escândalo. Gabriel agora era dono de um pequeno negócio de coleta e entrega que crescia a cada mês. Não era rico, mas vivia com dignidade e pela primeira vez sentia paz. Certa manhã, enquanto fazia uma entrega em um condomínio de classe média alta, ouviu uma voz conhecida atrás de si: "Gabriel, é você?" Ao se virar, o tempo pareceu parar. Isadora estava ali, mais madura, com o mesmo olhar doce, mas agora carregado de serenidade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, observando-o com espanto. O uniforme simples, o semblante tranquilo, nada lembrava o homem das festas. "Você trabalha com isso agora?" perguntou sem ironia. Gabriel sorriu, humilde. "Trabalho com o que é real. Dessa vez, sem fantasia." Isadora abaixou o olhar, emocionada. "Eu tentei te odiar, sabia? Mas parte de mim sempre quis acreditar que aquele homem tinha um bom coração." Gabriel respirou fundo. "Ele mentiu para te conquistar, mas foi você quem ensinou ele a ser verdadeiro." Por um instante, o silêncio falou mais alto que qualquer desculpa. E dentro daquele olhar cruzado, algo reacendeu. Não a paixão antiga, mas o respeito que o amor verdadeiro precisa para renascer. Depois daquele reencontro inesperado, Isadora não conseguiu tirá-lo da cabeça. Havia algo diferente em Gabriel, uma serenidade nova, um brilho nos olhos que não vinha do luxo, mas da verdade. Dias depois, decidiu ligar. "Gabriel, será que podemos tomar um café? Só para colocar o passado em paz." Ele aceitou. No encontro, o clima era leve, quase nostálgico. Conversaram sobre os 2 anos que haviam se passado. Isadora contou que agora trabalhava como arquiteta, abrindo um pequeno escritório.
Gabriel falou do negócio de entregas e de como, aos poucos, expandia para novos bairros. Sabe, eu aprendi muito com tudo aquilo, disse ele. Aprendi que o valor de um homem não está no que ele veste, mas no que ele constrói quando ninguém está olhando. Ela sorriu emocionada. Eu também aprendi que às vezes o amor precisa ser destruído para ser reconstruído da forma certa. Riram juntos. O peso do passado começou a se transformar em leveza. E pela primeira vez, desde aquele dia no restaurante, eles se olharam sem máscaras. Não eram mais o garçom e a herdeira. Eram apenas Gabriel e Isadora. Dois corações recomeçando do zero. Com o passar das semanas, o contato entre Gabriel e Isadora se tornou cada vez mais natural. Ela admirava sua simplicidade e determinação. Ele respeitava a força e inteligência dela. Certo dia, durante uma conversa sobre sonhos, Isadora comentou: "Eu queria criar algo que unisse design e propósito social." Gabriel respondeu sem pensar: "E se uníssemos o seu talento com o meu serviço?" Nascia ali a ideia de um projeto inovador. Casa Digna, uma iniciativa que oferecia pequenas reformas e melhorias em lares de famílias humildes. Isadora cuidaria da arquitetura e do design, Gabriel da logística e captação. Juntos, começaram com pouco. Um notebook antigo, força de vontade e fé. As primeiras casas reformadas emocionaram a comunidade. As pessoas choravam de gratidão e os dois sentiam algo que nenhum luxo do passado havia proporcionado: propósito verdadeiro. Isadora, com lágrimas nos olhos, disse uma noite: "Você percebe, Gabriel? Agora sim, você é o homem que eu sempre imaginei que fosse." Ele sorriu, segurando a mão dela. E tudo começou quando parei de fingir. O projeto crescia e com ele o amor renascia. Dessa vez, real, sólido e puro. Meses depois, o projeto Casa Digna já era notícia em jornais locais e programas de TV. Repórteres mostravam o antes e depois das casas, e as histórias emocionavam o público. As famílias falavam com lágrimas nos olhos. O Gabriel mudou nossa vida. As redes sociais, que um dia o ridicularizaram, agora o aplaudiam. Os comentários diziam: "O garçom virou inspiração." Quando uma emissora o convidou para dar entrevista, Gabriel hesitou. Isadora o encorajou: "Mostra para o mundo quem você se tornou." Na entrevista, ele falou com voz firme: "Eu errei tentando parecer grande. Descobri que o verdadeiro sucesso é servir com propósito." As palavras viralizaram. Empresas começaram a oferecer apoio ao projeto e investidores se interessaram. Gabriel, o homem que um dia fingiu ser milionário, agora realmente mudava vidas como um verdadeiro líder. Na plateia da entrevista, Isadora observava com os olhos marejados. Ela sabia que aquele homem diante das câmeras não era o mesmo de 2 anos atrás. Agora sim, ele era o milionário que ela sempre viu dentro dele. Não em dinheiro, mas em alma. Após a entrevista, Gabriel caminhava até sua bicicleta, a mesma que usava para fazer entregas anos atrás, quando uma voz familiar o chamou. Então é verdade. O garçom virou exemplo. Era Eduardo, o homem que um dia o humilhou e o expôs. Estava diferente, mais velho, com um olhar menos arrogante. Gabriel respirou fundo, sem raiva, apenas serenidade. "A vida dá voltas, Eduardo." O homem sorriu, meio constrangido. "Eu achava que você era só mais um farsante, mas vejo agora que talvez eu tenha sido o verdadeiro impostor. Todos nós já fingimos ser alguém que não somos", respondeu Gabriel. "A diferença é o que fazemos depois de cair." Houve um silêncio breve, pesado e bonito. Eduardo estendeu a mão. "Parabéns, garoto. Você venceu de um jeito que dinheiro nenhum compraria." Gabriel apertou a mão dele, sentindo o ciclo se fechar. Ao se afastar, olhou para o céu e pensou: "A vida me tirou tudo para me devolver o que realmente importava." E naquele instante ele percebeu: o perdão era a forma mais nobre de vitória. Naquela noite,
Após o encontro com Eduardo, Gabriel foi até o escritório do projeto para agradecer Isadora. Ela estava lá sozinha, finalizando relatórios, com o cabelo preso e o rosto iluminado pela tela do notebook. Ele ficou parado na porta, observando-a em silêncio, como se o tempo tivesse voltado, mas agora com um novo significado. "Posso entrar?" perguntou com um sorriso sereno. Ela assentiu, sorrindo de volta. "Assisti à entrevista", disse ela. "Você falou com o coração." Gabriel se aproximou lentamente. "Foi você quem me ensinou a ter um." Isadora respirou fundo, emocionada. Aquele homem que eu conheci anos atrás fingia ser milionário. Ele abaixou a cabeça. "Eu sei." Ela levantou o rosto dele com delicadeza e completou. "Mas esse aqui é o homem mais rico que eu já conheci." As lágrimas escorreram silenciosas. Gabriel segurou as mãos dela. Dessa vez, sem máscaras, sem mentiras, só nós. E ela respondeu com um sorriso que valia mais que qualquer fortuna. Só nós. O abraço que se seguiu não era de paixão, mas de redenção. O encontro entre duas almas que finalmente se encontraram na verdade. Com o sucesso do Casa Digna, Gabriel e Isadora começaram a ser convidados para palestras, entrevistas e eventos sociais. O projeto havia reformado mais de 120 casas em comunidades carentes, devolvendo dignidade a centenas de famílias. Durante uma premiação nacional de impacto social, os dois foram homenageados. Quando chamaram seus nomes, o público aplaudiu de pé. Gabriel subiu ao palco com o coração acelerado. Olhou para Isadora e disse ao microfone: "Um dia eu fingi ser rico para impressionar o mundo. E o mundo me mostrou que a verdadeira riqueza é poder mudar vidas." A plateia ficou em silêncio absoluto. Isadora se aproximou e completou: "A vida é generosa com quem tem coragem de recomeçar." Os aplausos ecoaram pelo auditório e muitas pessoas se emocionaram. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Gabriel olhou pela janela do carro e viu o reflexo da cidade brilhando nas luzes. Pensou em tudo o que viveu, as mentiras, a vergonha, o amor e a redenção, e sorriu. "Fingir ser milionário me destruiu, mas buscar ser verdadeiro me fez rico para sempre." O tempo passou, mas a história de Gabriel e Isadora virou símbolo de esperança. Em escolas, palestras e redes sociais, as pessoas repetiam a mesma frase: "Você não precisa fingir ser grande para ser admirado, basta ser verdadeiro." Gabriel aprendeu que o mundo perdoa os erros, mas não tolera a falsidade, e que a mentira pode até abrir portas, mas só a verdade mantém você dentro delas. Ele e Isadora continuaram juntos, simples e felizes, vivendo com propósito. Nos fins de tarde, gostavam de visitar as famílias ajudadas pelo projeto. Ver o sorriso de uma mãe, o brilho nos olhos de uma criança, era tudo o que precisavam para se lembrar de onde vieram. Certa noite, sentado ao lado de Isadora, no terraço da nova sede do Casa Digna, Gabriel olhou para o céu e disse: "Sabe o que aprendi? Que a riqueza é uma consequência da verdade." Ela encostou a cabeça no ombro dele e respondeu: "E a verdade é a forma mais pura de amor." Naquele instante, o silêncio falou por eles. E o mundo, lá fora, parecia finalmente em paz com aquele homem que um dia fingiu ser rico e se tornou milionário de alma. 5 anos se passaram desde que Gabriel e Isadora uniram suas vidas e seus propósitos. O Casa Digna já havia reformado mais de 1000 lares em todo o país. Outras cidades começaram a replicar o modelo e o nome de Gabriel era citado em conferências, livros e reportagens sobre superação. Mas ele nunca deixou o coração simples que tinha no começo. Ainda visitava as comunidades, conversava com as famílias e fazia questão de entregar pessoalmente as chaves das novas casas. Durante uma dessas entregas, uma menina de uns 10 anos o abraçou forte e disse: "Um dia eu quero ser como você." Ele sorriu e respondeu: "Então comece sendo você mesma."
O resto vem com o tempo. Naquele momento, entendeu que o verdadeiro legado não eram as casas, mas as vidas reconstruídas. À noite, sentado na varanda de casa com Isadora e 2 filhos pequenos brincando ao redor, ele olhou para o céu e agradeceu em silêncio. A mentira que um dia o derrubou tinha se transformado na verdade que o elevou. E o homem que fingiu ser milionário agora era, de fato, um dos mais ricos, em amor, propósito e gratidão. A história de Gabriel não era apenas sobre mentiras, amor ou dinheiro, era sobre transformação. Ele aprendeu, da forma mais dura que o mundo pode admirar uma farsa por um tempo, mas só respeita a verdade para sempre. O que começou como um ato de vaidade terminou como uma lição de humanidade. As pessoas que antes zombaram dele agora se inspiravam em sua trajetória. E, nas palestras que ministrava, Gabriel repetia uma frase que se tornara sua marca: ser milionário não é ter muito dinheiro, é ter algo que o dinheiro nunca pode comprar: paz, propósito e verdade. Ao lado de Isadora, via o passado com gratidão, não arrependimento. Se não tivesse mentido, talvez nunca tivesse descoberto quem realmente era. O destino, em sua ironia perfeita, o fez passar pela humilhação para provar que a grandeza não se mede pelo luxo, mas pela honestidade de recomeçar. Naquela noite, ele escreveu em seu diário: hoje entendi, eu não precisei fingir ser milionário. Eu só precisei lembrar que já era no coração. E assim, com o olhar calmo e o coração em paz, Gabriel encerrou o capítulo mais importante de sua vida, o da verdade. E essa foi a história de Gabriel, o homem que fingiu ser milionário para conquistar um amor e acabou descobrindo a maior riqueza de todas: a verdade. Quantas vezes na vida você também já tentou parecer alguém que não era? Quantas vezes buscou aceitação, sucesso ou amor vestindo uma máscara? A história de Gabriel nos lembra que ninguém precisa fingir grandeza para ser digno de amor, porque a verdadeira beleza está em ser autêntico, em cair e se levantar, em recomeçar sem medo. O mundo não precisa de pessoas perfeitas, precisa de pessoas reais, que aprendem com os erros e se tornam melhores. Então, se essa história te tocou, te fez refletir ou emocionar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui, cada história traz uma mensagem de vida, esperança e superação. E lembra disso: a mentira pode até abrir portas, mas só a verdade te mantém dentro delas. Nos vemos no próximo episódio. Porque toda alma tem uma história, e toda história verdadeira merece ser contada.